Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos de volta com o Diálogos com Dani Podcast. Queria passar alguns recados com você antes da gente começar a nossa conversa hoje. Primeiramente, se inscreva no meu canal do YouTube para você ter acesso a essa conversa e outras mais aqui do podcast. Também vá lá no Spotify, avalie o Spotify esse episódio com 5 estrelas para que esse episódio e os outros cheguem a mais pessoas. Eu queria lembrar vocês também que hoje o episódio está sendo patrocinado pelo Solo da Cultiva. É um local muito bacana, onde eu faço o Projeto Aurora, as sessões do Projeto Aurora. É um lugar muito interessante porque ali você pode fazer locação de salas para os seus atendimentos, para o seu coworking. Você pode alugar também salas para eventos. É um lugar muito bacana, idealizado, projetado pela Marina, né, que é uma arquiteta, onde a gente consegue alinhar ali a calma, a paz, a natureza, num ambiente muito amistoso e muito aconchegante também. Então, durante o episódio, vai ficar um QR Code na tela, né, para que você possa, através desse QR Code, acessar e ter mais informações sobre o Solo da Cultiva. Hoje eu estou felicíssima. Hoje estou aqui com vou dizer, uma amiga, uma mulher empreendedora, que eu admiro ela Muito obrigada, Dani. muito, como mulher, como profissional, como também empresária. Então, muitíssimo obrigada pela confiança, pela parceria e por estar aqui. Obrigada, Dani. É recíproco, viu? Você sabe disso, né? Carila Buzetti, da Tornari. Na verdade, antes era Amo Fotolivros, não é isso, Cá? Exatamente. Amo fotolivro e a gente fez um processo novo de branding agora, uma marca nova, para traduzir a excelência dos nossos produtos. Então, Amo Fotolivro já não traduzia mais o produto luxuoso e premium que a gente entrega. E aí, então, havia essa necessidade dentro de mim de fazer essa mudança do nome e trazer para um nome que tinha a ver com retorno de memórias, né? Então, retorna ao momento mais amável. Então, essa é a nossa o nosso grande manifesto. E você retorna aos seus momentos mais amáveis. Então, a gente foi buscar a raiz lá na Itália, Tornari. Eu também tenho a dupla cidadania, então tinha tudo a ver. E aí escolhemos cores novas e que tivessem, né, uma nova identidade. E aí, Amo Fotolivro virou Tornari Histórias em Foto, a partir do dia 6 de fevereiro. Vamos começar do começo? Vamos. Né? Vamos começar do começo, porque eu acho interessante, a gente estava até falando um pouquinho fora do ar aqui, que as fotos nos contam histórias, né? Exatamente. Eu acho que é uma das coisas mais deliciosas que tem, a gente acessar fotos antigas, de um momento que foi muito importante para nós, de uma viagem que fizemos, de um evento que fizemos, aniversários, enfim, qualquer data, né? E você tem uma foto que conta aquela história, aquele dia, Exatamente. né? É isso. Para você, Cá, o que a memória te traz, o que as fotos representam? E quando você, por exemplo, faz um trabalho para um cliente, A, B, quem quer que seja, Uhum. o que você percebe? O que é, na verdade, condição comum entre todas as pessoas que decidem fazer, né, um fotolivro, vamos chamar dessa forma? Sim. O que elas estão buscando? O que elas pensam de primeiro momento? Então, Dani, os nossos clientes, eles sempre nos buscam pela excelência, por estar há muitos anos já no mercado contando histórias. E de tanto contar a história de todo mundo, a gente vai contando a nossa. Nos nossos álbuns, a gente traduz toda a emoção por ser um produto personalizado. Na verdade, a gente nem fala mais tanto em fotolivro, porque o fotolivro é aquele álbum, remete àquele álbum mais simples da internet. Tá. E que qualquer um tem acesso. O nosso já é um álbum realmente encadernado, profissional, tem toda uma produção artesanal, uma cuidado. riqueza, exatamente, de detalhes, de acabamento. Você me conhece e sabe o quanto eu sou criteriosa com todas as entregas. Então, é o que eu falo pro pessoal das encadernações. A gente trabalha com as melhores encadernadoras da América Latina. E eu sempre digo
que eu não aceito mais ou menos. Ou ele vai estar 100% para entregar, para chegar até a casa do meu cliente, ou ele vai retornar para encadernação e vai ser feito novamente. Então, as pessoas, elas buscam isso, essa excelência. E eu acho que mais do que tudo, na verdade, é a impressão de alta qualidade. Tá. Eu acho que é isso que eles buscam quando nos contratam Tá. para retornar a este momento mais amável. Então, são momentos de aconchego, de reunião familiar, onde as pessoas elas se encontram, onde elas sentam no domingo para rever aquelas fotos, como a gente fazia antigamente com aqueles Sim. albinhos que os nossos pais faziam e tinha um monte de caixa. Exato, isso. E é tão real isso, porque por coincidência, ainda ontem eu fui na casa do meu pai e ele pegou uma caixa e falou: olha o que eu encontrei. E aí a gente foi reviver e tinha fotos lá, nossa, a gente pequeno, 3x4, eu até postei no Instagram da Tornar Histórias, aquele monte de fotinho que se fazia antigamente, eu e meu irmão, aquelas fotos de pose. Sim, sim. Você tem, com sim, certeza. Sim. E aí a gente ficou revivendo aquilo. E isso não tem preço. Essa nostalgia, ela te remete ao passado, né? Aquela memória daquele tempo bom, da casa dos pais, daquele acolhimento, de você sentar e rever aquele momento. Então, eu acho que as pessoas, elas depois, principalmente da pandemia, elas estão resgatando esses momentos. E durante a pandemia, inclusive, a gente estava criando álbuns, layouts lindíssimos para clientes que fazem todos os aniversários dos filhos com a gente, que esperaram esses filhos na gestação, e eu desde o casamento eu conto essa história. Então veio, de repente, tem casais até que começaram a namorar, eu fiz o álbum de namoro, depois teve o pré-wedding, teve o casamento. Hoje tem os filhos, aí indica para os amigos. Então vai virando uma grande família, né? Uma rede, né? É uma rede. Então, a gente brinca que na época da Fotolivro a gente falava, nós amo fotolovers. Porque, realmente, quem mais te vende é o seu próprio cliente, quando Sim. você trabalha com excelência. E é o que a gente faz ali. É o que eu busco a cada dia. Além de toda a inovação. Então, a gente está cheio de novidades. O próprio fato do branding novo foi uma grande novidade. Os clientes estão voltando, estão encantados. Nossa, que lugar lindo. Agora mudamos para Alphaville aqui em Campinas. Então, tudo isso, né? As pessoas estão querendo vir tomar café com a gente, estão querendo trazer as imagens. Não, eu vim aqui só para te ver, para dar um beijo, para te dar parabéns por toda essa conquista. Porque empreender a gente sabe que não é fácil no Brasil, Não. né? E são muitos desafios, mas eu acho que quando a gente tem amor no que a gente faz e propósito, tudo dá certo. Eu acho que é isso. Eu queria também explorar um pouco esse lado humano seu, que eu acho que é interessante a gente, de certa forma, personificar, né? Quem está por trás, quem é a cabeça pensante por trás da Tornari. Eu acho que isso é importante a gente saber, entender o porquê disso. Você, como boa virginiana, Sim. né? É muito... Isso que você disse é realmente você é muito criteriosa, Sim, com tudo, detalhista. Sim. Realmente você o é. Mas me fala um pouco, da onde surgiu essa ideia, né, de primeiramente criar essas memórias, essas histórias em fotos? Da onde que veio isso? Como é que começou essa ideia? Eu sei que hoje você já está nesse mercado há mais de 10 anos. Sim. Mas da onde isso começou? Da onde que isso veio? Então, Dani, tudo isso começou quando o Arthur nasceu, meu primeiro filho, há 12 anos atrás. Então, quando o Arthur nasceu, eu tinha uma vontade de colocar tudo aquilo, todas aquelas fotos que a gente tira muito hoje em dia, de todos os dispositivos. Então, a gente tinha tablet, nós tínhamos, além do tablet, os telefones celulares, câmera fotográfica. E eu pensava, onde eu vou colocar tudo isso? E aí, eu comecei a criar álbuns. Comecei bem humildemente a contar as histórias, fazendo os álbuns pela internet. Só que a minha frustração é que eu perdia horas fazendo aquele trabalho. E quando chegava, o enquadramento não estava perfeito, o pé estava cortado. E eu ficava, nossa, mas aqui da próxima vez eu preciso subir um pouco mais essa foto. Não, aqui eu preciso descer, aqui eu preciso respeitar o limite. Então, assim, eu fui aprendendo na marra. E as fotos que você fazia nessa ocasião eram fotos suas? Eram fotos minhas caseiras do meu filho que tinha nascido. Então, eu queria. Daí, eu comecei a fazer. Aí, era Dia das Mães, eu fazia um pequenininho e entregava para minha mãe.
Aí, a gente numa viagem, até quando a gente fez o branding, eles foram buscar a origem de tudo isso. Tá. Foi exatamente essa pergunta que você me fez. E todos os anos a gente alugava uma casa na praia em Ubatuba. E um ano eu fiz uma réplica, uma mini réplica para todo mundo que estava na casa da viagem do ano anterior. Ah, E aí as pessoas me disseram: poxa vida, mas por que você não vende isso? Porque tá tão bem feito. aham. Gente, eu lembro da cena, Dani, como se fosse hoje. Eu olhei pra minha mãe, pra sogra do meu irmão que tava junto, pra minha cunhada, mas vocês acham mesmo que isso tem futuro? Aham. Nossa, você tem todo o talento. Acho que você deve realmente colocar, investir nisso e fazer essa história aí, colocar essa história, essa foto, criar uma história disso. Aham. Ah, então vou começar. E aí que todo mundo começou, faz um pra mim, faz um pra mim. Aí eu falei, eu preciso profissionalizar. Como uma boa virginiana, Sim. fui fazer estudo de mercado, fui ver a viabilidade disso. Conversei com as encadernadoras que eu conhecia ali, que, né, atendiam um público final, que não são as encadernadoras que eu trabalho hoje, Tá. profissionais. Aham. E aí, hoje essas encadernadoras que eu trabalho, elas nem atendem público final, só atendem profissionais. Tá. E isso é uma coisa que eu zelo muito. E quando vem um novo fornecedor, eu sempre questiono, mas você atende o público final? Porque se atende, pra mim tá descartado. Tá. Então, eu acho Que é que um não outro olhar, é isso que você tá querendo dizer, né? Exatamente, É um outro olhar olhar. totalmente diferente. Tá. O acabamento, tudo. Sim. E aí, a gente vai pro lado sempre muito profissional. E aí, eu comecei a conversar com eles, mas eles foram me dando créditos lá atrás pra eu começar, né? Eles também tinham uma linha já meio profissional. Aí, eles começaram a me credenciar como profissional, porque eu já tinha um volume que eu comecei a fazer ali caseiro. Uhum. E eu, no começo, o negócio era só eu, né? Eu mesma. Então, a Amo Fotolivro era Carina 100%. E aí, aos poucos, eu fui, né, conversando com uma pessoa, com outra, que me falava, poxa, mas acho que tá na hora já de você ter alguém. Porque eu ficava muito cansada, porque você tem que responder o e-mail, você tem que ir do cliente, você tem que atender, você tem que vender, você tem que desenhar, você tem que entregar, você tem que mandar o álbum pra É gráfica. multifacetada. Multi total. Por mais que eu seja muito ativa, você sabe disso, eu acho que para empreender tem que ter Tem essa que ser. energia. Tem que ser. Tem que ter. Se não tiver, não adianta. Aí você tem que trabalhar a CLT das 8 às 5. Exatamente. Porque a nossa rotina, ela é muito mais extensa. Então, tem dia que eu trabalho 14 horas por dia, 15 horas por dia. Ah, mas que hora você dorme? Durmo bem pouco. Então, é isso. E aí, eu, né, com essa energia toda, comecei a profissionalizar. Aí, contratei uma primeira pessoa para me ajudar a responder e-mail, para fazer embalagem. Aí, fui para a segunda e hoje a gente tem uma equipe aí, somos em 7. Então, cada vez mais crescendo, cada um responsável pela sua área de vendas, área de marketing e área de atendimento, de entrega. Então, tá tudo muito bem setorizado. E hoje você atende a todo o Brasil. Todo o Brasil e exterior, Dani. Tá. Hoje a gente envia álbuns até para o exterior. Acabei de receber ontem a confirmação de um álbum que eu mandei para os Estados Unidos. Tá. Então, a gente manda para Austrália, manda para Europa, mando para muitos lugares do mundo todo. Então, os nossos, né, as nossas mídias todas, elas chegam muito longe, têm um acesso grande, uma busca grande pelo nosso trabalho em Portugal. Então, a gente faz todo esse estudo com o pessoal do marketing e a gente consegue ver que tem uma pesquisa no nosso nome em muitos lugares do mundo. Interessante. Então, não sei, vai chegando longe e sempre... Quer dizer, eu sei, né? E o meu cerne de tudo sempre eu sou muito também... eu tenho uma espiritualidade muito aflorada. Mas eu vou falar Deus sobre em- isso. É isso aí, Deus em primeiro lugar. E aí a gente vai alcançando voos que a gente nunca acha que é possível. Mas, Então, e por que a gente às vezes acha que nunca é possível? pois é, né? E depois tudo se torna possível, Possível. não é? E eu ainda passo naquelas grandes empresas, assim, naquelas fábricas gigantes. Ainda hoje eu tenho essa curiosidade. Eu falo, como ele começou? Eu tenho uma curiosidade, assim, quando eu tô viajando, Sim. passando pela estrada e vejo aquelas grandes empresas multinacionais, que sai aquela fumacinha que a gente vê lá, né, na infância, quando a gente está estudando. Sim. Eu falo, como ele começou? Da onde veio? Eu tenho uma curiosidade muito grande. Então, o empreendedorismo, ele me fascina. Eu gosto de saber, eu gosto de trocar. Você vê que eu sempre pergunto, converso com você, também pergunto sobre você, o que vocês estão fazendo, como está a família, porque tudo isso é muito interessante para mim. E eu falo do meu negócio em todos os lugares que eu estou. Eu acho que isso também é uma receita de sucesso.
Porque na verdade, se é um negócio seu que você idealizou, você Sim. precisa falar sobre. É como se fosse um filho. Não, é um filho. É um filho, né? E Como se fosse, não, é um filho. Sim, e É um antes filho. as pessoas me falavam por quê? Porque a distância do Arthur pro Enzo de 10 anos. São 10 anos? São 10 anos. Um vai Tá. fazer 12 e o outro fez 2 agora. Tá. Ah, então você não conseguia ter filho? De jeito nenhum. Quando eu resolvi ter, o primeiro foi super rápido. E depois eu dizia, meu segundo filho é um fotolivro. Eu não vou ter outro filho. E aí Deus me mandou o Enzo, e era pra ser, né? Num descuido. Ele veio 10 anos depois, quando eu tava no auge. E aí a gente dá uns passos pra trás, cuida. E agora a gente continua cuidando e trabalhando. Sim, E a vida segue. exatamente. É isso. Você falou uma coisa, você tá até falando com o Eduardo aqui, nos bastidores, eu achei interessante. Falei, eu vou pegar ela nisso daí. Você falou assim, olha, para empreender hoje, nós precisamos cuidar da mente, do corpo e da espiritualidade. Exatamente. Você falou isso. Independente de qual seja. Independente de qual seja. Cada um com o seu. Exatamente. Mas tem que ter. Me fale um pouco sobre isso. No sentido de que... porque é engraçado, Cá, porque às vezes a pessoa fala assim, você empreende, então você não tem tempo para nada. Não é bem assim. Não é bem assim. Não pode ser Não assim. pode ser assim. Não. Né? Não pode ser assim. Não pode. Então, em termos de rotina, porque se a gente não se cuidar, a gente não consegue seguir adiante. Exatamente. A gente adoece. Exatamente. Né? Então, como é que você cuida da sua saúde física, da Sim. sua saúde mental e da espiritual? Porque as três estão Totalmente ligadas. totalmente ligadas. Sim. E aí? Então, Dani, eu venho me cuidando. Eu tive o Enzo, né? Tive um ganho de peso, né? Bem-vindos à maternidade. Então, isso acontece mesmo Sim, em sim. muitos casos. E foi uma maternidade muito, muito amada, muito... Não foi esperada, porque foi realmente surpresa. Uhum. Mas foi a surpresa mais linda da nossa vida. Foi o Enzo, que hoje enche o nosso lar de alegria. Então, eu acho que o Enzo veio também para me pôr no eixo, para eu lembrar que eu existo, que eu tenho família. Porque o começo do empreendedorismo, você fica muito focada naquilo. Então, o Arthur já tinha, né, já estava... Quando começaram, quando ele nasceu, começou o desejo. Isso. Então, ele já tinha uns 2 aninhos, né, já estava indo para a escola. Foi quando realmente Amo Fotolivro começou a caminhar. Tá. E aí, eu sempre faço questão de ter tudo certinho, registro no INPI, a marca é minha. Então, assim como a Tornari também, a gente faz toda uma análise, né, contratos profissionais. E tudo eu fui fazendo, o que eu me orgulho é que eu nunca precisei colocar dinheiro de casa dentro do negócio. Uhum. Então, eu vendi um álbum e com o lucro que eu tinha, eu comprava mais um mouse. Tá. Aí, o lucro que eu tinha, eu falava, não, agora eu vou investir numa máquina nova. Tá. E hoje eu tenho as máquinas mais modernas, as melhores máquinas para trabalhar, para fazer layout profissional, que roda com placa gráfica, que roda Photoshop, InDesign, enfim. Você está Tudo dizendo aquilo que que eu você uso. fez planejamento. Exatamente. Né? Então, sem ter feito faculdade ali de administração, mas eu fiz direito e eu também uso no negócio. Com certeza. E eu acho que isso também, não é que é dom, mas eu acho que é base, família, né? Você gasta somente aquilo que você tem para gastar. Então, eu juntava e comprava uma outra máquina. Aí, passava um tempo, então eu fui fazendo um planejamento. Aí, foquei demais no empreendedorismo. E aí, você acaba focando muito, como eu falei. E aí, eu acho que o Enzo me trouxe de volta pra família, né? Mais próxima, mais ali, aquela rotina. Veio o ganho de peso. Aí, eu falo, o que eu posso fazer? Nunca fui acomodada. Então, eu não vou aceitar esses quilos extras que eu ganhei, assim que... Não precisa ser... Eu não tenho pressa para perder. Sim. Mas eu acho que eu preciso caminhar na direção de perder. Então, o que eu vou fazer para isso? Então, eu sempre penso nas estratégias que vão me levar ao objetivo ao qual eu estou focada. Tá. Então, por exemplo, hoje eu tenho personal. Então, a pessoa, ele me ajuda 2 vezes por semana. Eu tenho uma pessoa que cuida da minha alimentação também. Eu tenho os médicos, que eu sou extremamente fiel. Então, se ele fala, retorna em 6 meses, eu retorno em 6 meses. Eu faço todos os check-ups 1 ou 2 vezes por ano. Então, é isso. Até porque, né, tenho casos já na família de infarto, de mãe, de pai, que meu pai, infelizmente, minha mãe não tá mais aqui. Tá, mas não tá. Ela está? Né? Está. Ela está? E... Então, meu pai, né, graças a Deus, tá aqui com a gente, mas também teve um infarto silencioso. Então, eu me preocupo com essas questões. Então, eu faço atividades regulares de 5 a 6 vezes por semana. Eu faço pilates para coluna.
E parece que não, mas isso tudo vai te trazendo para o eixo. Uhum. E sem falar que Deus é o cerne de tudo. E aí eu também busco na igreja, vou aos meus cultos, e assim eu vou me enchendo da palavra, da presença de Deus e colocando Ele no centro do meu negócio, da minha vida e da minha família. Então é assim que eu me cuido. É que, como você está dizendo, é uma construção. Exatamente. Então, a Tornare foi uma construção, Sim, né? É um planejamento, um sonho, um desejo, mas tudo foi indo passo a passo. sim. Você é a pessoa que você é hoje, pela uma construção também. Exatamente. E Sim. não existe milagre, né, Não cara? existe, Dani. Não existe milagre. E também uma outra coisa que eu fiz muitos anos, agora por um tempo eu parei, tive alta, mas eu quero retomar, é uma terapia. Sim. Eu acho que a terapia, ela é fundamental para as pessoas resolverem as questões que elas não conseguem resolver sozinhas. Ah, repete isso, por favor. Repete isso, por favor. É isso, eu acho que a terapia resolve muitas questões que as pessoas não resolvem sozinhas. A gente precisa cuidar da mente, Dani. Porque a Sim. própria mente da gente dá as rasteiras, como você falou lá atrás. A gente acha que nunca vai chegar, né? Como eu vou fazer para ser aquele cara dessa indústria que sai a fumacinha? Isso. Então, eu vou criar estratégias e aí eu vou crescendo. E eu já vou planejando que se aqui ficar pequeno eu alugo a próxima sala, eu compro a outra, eu faço... E isso graças a Deus e graças à fidelidade dos clientes. Sim, sim. Porque quando você age com honestidade, com lealdade, porque é aquela história, o problema ele também tem que estar no risco ali do negócio e no preço. Então, eu vejo que hoje em dia, muitas pessoas banalizam a prestação de serviço em algumas áreas de medo do cliente não comprar. Eu nem vou te falar se são algumas. Na minha visão, são em Muitas. todas. Em Sim, todas. Sim. Porque às vezes algumas pessoas ficam naquela, mas é muito caro. Tá, mas peraí, o que é que Caro você... comparado ao quê? Ao quê? Exatamente. Qual é o seu referencial? Sim. Então, se você quer preço por preço, você já sabe que não vai haver a qualidade. Exatamente. Ah, Né? eu quero Não só há- um livrinho para contar a história da viagem que eu fiz. Tá, mas você sabe que vai mudar a cor, que vai rasgar, que seu filho vai pegar, vai virar 1000. Você tem consciência disso? Então, Porque o meu livro é um objeto de decoração. Ele vai ficar estampado na sua sala, ele vai ficar ali estampado para você decorar o seu ambiente, o quarto do seu filho. E é isso. Então, não é uma coisa que é para acabar. então, é exatamente isso. É por gerações. É por geração. E aí, eu acho que você colocou uma coisa interessante, porque se você fica focada somente no preço, Sim. você não transmite o valor. Não, de jeito nenhum. E você, na verdade, você tem que transmitir o valor daquilo que você entrega. E hoje a gente, com muita humildade, é referência a Brasil exterior em álbuns, porque eu realmente só cuido disso. As pessoas ainda falam, mas você não quer fazer um curso de fotografia? Eu já fiz, eu sei fotografar, mas Tá. eu não quero. Não Porque é eu esse, acho- não é esse não seu é meu foco, Não. porque quem faz tudo não faz nada direito. Exato. Então, eu quero ter um foco só. E a Tornare já me consome muito do meu dia. 70%. Eu não tenho condições de ter outra profissão ou fazer um outro trabalho. Deixo o fotógrafo como sendo meu aliado, meu parceiro. Sim, sim, sim. E a gente continua fazendo o nosso trabalho. Então, muitos fotógrafos nos contratam, enviam as fotos, a gente faz, coloca o logo deles, entrega e tá tudo bem. Nós temos esse trabalho também, essa prestação para o fotógrafo Uhum. e para o cliente final. E essa gama de clientes que são muito recorrentes, que vêm todos os meses, ou mês sim, mês não, vão fazendo com que a Tornare vai contando a sua própria história, como eu te falei. Exatamente. Por quê? Porque a gente trabalha com qualidade, com excelência. E qualquer problema, aquilo que eu falo todos os dias no Instagram e é uma verdade, a minha garantia ela é acima da média. Então, se acontecer qualquer coisa, sei lá, você põe o álbum no correio, a gente embala com plástico bolha, com cantoneira, com tudo. Mas se chegar avaliado, 99% chega a perfeito. 100%, sim. Mas se 1% tiver problema, eu vou trocar. Uhum. Eu vou refazer. Se a encadenadora me entregar e eu ver que tem alguma coisa que está amassada, uma folha que está grudada, alguma coisa que está errado, eu vou devolver. Jamais isso vai chegar na casa do meu cliente. Então, é essa excelência, é essa garantia acima da média que faz com que o cliente volte. E aí, tem um estudo que fala que quando o cliente que compra de você, quando ele volta, ele está disposto a gastar 30% a mais do que ele gastou. Sim, isso é verdade. Isso é um fato. Então, ele já te conhece.
E aí ele vem e gasta. Eu tenho clientes, Dani, que compraram comigo uma vez, o álbum nem chegou na casa dele, ele já está contratando outro. Então, e eu sou uma pessoa também, eu acho que uma coisa que faz crescer e que não banaliza o negócio, porque, né, é bem diferente de você estar denegrindo, e eu acho que eu agrego valor quando eu faço algumas ações que os clientes adoram, que compra um álbum, ganha um mini álbum, compra tal coisa, eu acho que isso é muito saudável. Uhum. Isso sempre me ajudou. Então, às vezes, a gente faz algumas ações, você ganha fotos a mais, você ganha um porta-retrato lá com a sua foto para dar para sua mãe, de presente. Agora é Dia das Mães, então a gente já vem falando disso. Aliás, o meu prazo já até... Tô no deadline já, porque eu já tô entregando o que é pro Dia das Mães, já tá imprimindo. Uhum. Porque existe um tempo que as pessoas não entendem, às vezes, de confecção do álbum profissional. Não é, eu brinco que não é pastelaria, não é gráfica rápida. Então, você tem 10 dias para fazer layout. Se for capa com foto para imprimir, são 15, 20 dias. Às vezes, dependendo, se tem box, leva um pouquinho mais. Porque é tudo artesanal. Uhum. Então, assim, eu opino até na cor do laço da caixa. Tá. Eu opino no revestimento que vai dentro da caixa. No tom do suede ou do tecido que vai revestir. E aí, tudo isso é muito criterioso. Às vezes, o tecido também está em falta, até para quem tá revestindo, para a própria encadernadora. Então, aí você espera um pouquinho. Então, nada é tão britânico. Tá. Agora, claro que quando o cliente ele vem com prazo taxativo, a gente cumpre. E também eu só pego aquilo que está ao meu alcance. Certo. Eu jamais vou frustrar. Vou vender um Dia das Mães e não vou entregar. Por exemplo, chegar dia 1º de maio, eu quero o álbum para ali uma semana. Não vou vender. Sim. Não vou vender. Então, o não é bem presente e eu acho que isso também traz confiabilidade. Vamos falar sobre duas coisas. Bora lá, tô animada. Que eu acho que é interessante. Você acabou de falar uma coisa, quero pegar o gancho. O não também é interessante. Sim. Como é que você aprendeu a dizer não na sua vida pessoal e profissional? Olha, Dani, primeiro que eu acho que eu aprendi isso com os meus pais. Uhum. Eu acho que o não, ele é muito importante, fundamental, eu diria, porque o mundo e a vida, eu costumo dizer, é bem mais não do que sim, né? Então, isso eu já venho de berço. E os meus filhos, eu passo isso para eles também, o limite. O de 2 anos, ele sabe exatamente onde ele vai mexer, onde ele não vai mexer. Tá. Então, por exemplo, no meu escritório, eles não entram, eles não mexem. Em casa, eu tenho toda uma estrutura montada. Porque como eu tive o Enzo no auge da Fotolivro, então eu tinha que ter uma estrutura. E, coincidentemente, eu mudei de casa, então a gente montou um super estúdio dentro de casa. Tá. Então, se eu precisar trabalhar a semana inteira dali, é viável. Tá. Eu consigo fazer tudo online. E isso também foi uma vantagem na pandemia. Porque quando estourou a pandemia, eu já estava no digital. Exatamente. Então, a gente continuou vendendo normal. Lógico que com mais dificuldade de transporte, correio também estava mais lento, enfim. Mas as pessoas também estavam mais empáticas, vamos dizer assim. Tava. Né? Estavam. Estavam. Mas agora não tá mais. Já esqueceram tudo. Já esqueceram tudo. Tudo. Né? E aí, assim, a gente aprende desde a infância que o não faz parte do dia a dia. E a gente tem que saber o limite. Até onde a gente pode falar. O que a gente deve dizer. Eu acho que a terapia que eu falei dela... ajuda me muito. ensinou muito a me posicionar, a fazer chegar... a me ajudar a chegar aonde eu cheguei, onde eu estou chegando. Porque eu, com muita humildade, ainda acho que eu estou longe do meu ideal. E aí, assim, na própria terapia, ela ensina você a pôr limite às pessoas, a tudo. Porque o que chega em você não pertence a você, pertence ao outro. E aí, isso depende da forma como você tá pronta para receber. E aí, você consegue falar o não e colocar o pingo no i. Então, existem regras, existem limites. E na Tornari também. Eu sou super razoável, ele tem contratos, meus clientes sabem disso, são amplamente avisados, divulgados sobre prazos. Tem o prazo padrão de 30 dias para envio de fotos. Se o cliente quer combinar mais em contrato... eu combino. Porém, a encadernação, como eu já falei, ela é terceirizada. Existe um limite para você enviar para a gráfica. Porque o preço muda, simples assim, como tudo aumenta. Então, a gente tem os reajustes que são programados e a gente fala para o cliente, até tal data eu consigo segurar? Sim. Depois tem reajuste. Aí, você não consegue agradar todo mundo, infelizmente. Mas as pessoas que são coerentes, elas entendem. Porque todo mundo...
conhece alguém que tem um negócio, sabe como funciona, Sim. gente, tá? Isso é tangível, tá? Para todo mundo, né? Existem as variáveis, né? Externas, que a gente não vai controlar. Você não controla. O papel do álbum que eu trabalho é importado. Então, cada vez que na pandemia o container chegava, o preço do papel chegava num valor. Aham. E aí você tem que adequar. E eu nem alterei assim tanto. Então, existe uma margem de reajuste que ela oscila entre 10% e 12% ano, mais ou menos. E esse reajuste, ele é repassado, não tem como. E depois de um determinado tempo que está em contrato, a cliente perde o direito de fazer o álbum. Porque ela contratou, eu paguei água, luz, telefone, internet, equipe esperando. E a pessoa não veio. Então, eu brinco, vai lá na loja X, compra a sacola e larga lá E um ano larga e lá. meio, 2, e vê se depois, quando você voltar, Você você vai tá lá. consegue recuperar. Então, mas e o encantamento, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga, mas e o encantamento? Sim, isso também faz parte do encantamento. Dizer não também faz parte do encantamento. Exatamente. Não é porque a pessoa vem chorar. Lógico, Dani, eu sou super humana. E você sabe disso. Então, assim, às vezes o cliente chega pra mim e fala, nossa, eu não tenho condições, mas eu quero muito ter um álbum seu. Eu faço de tudo para que essa pessoa tenha a minha marca dentro da casa dela. Sim, sim. Só que tudo que está ao meu alcance, eu também não posso dar, porque não Claro. é filantropia, Sim. né? Então, a gente cobra pela prestação de serviço, eu pago tudo que eu tenho que pagar, e não é pouco, e mais equipe. Então, você fica ali esperando o cliente e o cliente não aparece. E aí, todo mundo tem a mesma, né, às vezes, desculpa. É porque eu tava doente, é porque aconteceu. Mas tudo bem, mas 1 ano e meio, você nunca nos procurou, a gente cansou de mandar mensagem. Você nunca respondeu? Você nunca me respondeu. A gente pede para você colocar o telefone lá para você receber, para salvar nosso contato, para receber as nossas mensagens. Vai o e-mail marketing, a nossa parte de mídia, de marketing é muito forte. Então, assim, eles receberam. E a gente, inclusive, tem como rastrear isso. E saber até se o e-mail foi aberto ou não. Então, de tão inteligente que é o negócio. Então, assim, é lei, a gente segue ali o que é certo para as duas partes. Sim, sim. Tem que ser né? bom para ambos, E eu, né? como sou advogada, eu falo, o contrato ele faz lei entre partes. Leiam o contrato, por favor. Todos os contratos, né? Todos da vida. É. Não aceitem sem ler. Isso não pode acontecer. Então, não dá para você depois fingir que não sabia, que não conhecia. Eu não vi. Eu não vi, né? Então, é só você ler. Que aí resolve bastante coisa, né? Puxa. Que dica você daria para quem está começando a empreender, seja em qualquer área? Que dica eu daria? Que dica você daria? Que eu acho interessante. Eu achei muito bacana isso, porque a gente está falando de várias coisas. Aqui nós estamos Sim. falando sobre dizer não, nós estamos falando sobre vida, processos, Sim. empreendimento. Nós estamos falando sobre tudo aqui. Espiritualidade. Espiritualidade. Saúde. Mas se você tivesse assim, olha, Carila, dê uma dica para quem está começando a empreender em qualquer área. O que baseado na sua jornada, expertise, o que você acha hoje é primordial? Dani, eu acho que primordial, em primeiro lugar, é aquilo que eu já falei aqui, é a força de vontade de você. Primeiro, você acreditar naquilo que você está vendendo, que você está entregando. Porque se você não acreditar, nem o outro acredita. Ninguém vai acreditar. Eu acho que o primeiro ponto é você acreditar naquilo. Tá. Então, assim, eu acredito demais no produto que eu entrego. Tá. E quando eu falo somos referência, sim. É verdade. Porque isso vem, esse feedback, ele é diário e não é um álbum. São muitos álbuns chegando todos os dias nas casas dos clientes e os depoimentos chegando pra gente. Então, famosos que contratam a gente, que compram da gente. E, né, temos muitos parceiros super fiéis, famosos. Então, party planners, enfim. Eu acho que a gente acredita demais naquilo que a gente entrega. E isso eu falo para minha equipe diariamente. Quando elas vêm com questionamento, eu falo, você tá prontíssima para fazer essa resposta. Não entendi. Qual a dúvida? É que eu fiquei insegura de falar isso e isso. Mas você tem segurança no que você entrega? Se você tem segurança no que você entrega e no que você faz, você não tem por que ter dúvida. É bem simples assim. Então, é bem óbvio. E aí, você tem que ver a viabilidade de mercado, se outras pessoas comprariam, se fariam. Então, eu acho que, assim, primeira dica, acredite no seu potencial e no que você sonha. Veja a viabilidade de mercado. Tá. Comece pequeno com humildade. Então, muitas vezes, a gente faz algumas parcerias justamente pensando no futuro. Então, eu mostro isso para minha equipe. Então, às vezes, elas estão ali, nossa, mas, por exemplo, você vai em tal lugar, você vai fazer tal coisa.
E eles estão pagando? Não, eles não estão me pagando, mas a troca é muito grande. Exato. Isso é para qualquer relação. É o networking. É o network, é a troca. Eu vou em eventos, eu me conecto com pessoas. Exatamente. E mais uma vez, eu falo do meu negócio. Eu vou comprar pão, caixa da padaria. Você vai casar? Não, você é casada? Às vezes estou conversando, fico amiga dela, tô ali, porque todo dia você compra o pão na mesma padaria. Você entrega o cartão. Ai, que lindo, minha filha nasceu, eu não casei, mas eu tenho uma filha. Eu quero contar essa história. Posso contar com você? Pode, claro. E aí eu já... Então, assim, isso é em todo canto. Isso é do maior ao menor, em Sim. qualquer ambiente que eu estiver, né? Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida e Deus nos impõem. Porque elas acontecem o tempo O todo. tempo todo. Não Você é, só Cá? tem que agarrar. E você tem que ficar assim, Pronta. olhando. Exatamente, é o que eu falo. Deus, eu tô pronta. Coloca no meu caminho. E é isso. Então, quando eu tive a oportunidade de estar o ano passado também na festa da Andréa Guimarães, que é uma querida, que é super parceira nossa, e lá eu tive contato com muitos famosos, conheci muita gente, e a troca acontece. A Andréa sempre posta, a Andréinha sempre posta álbuns nossos, e aí as pessoas elas já conheciam, né? Então, aí tava a Lorene Prota, do Léo Santana, a esposa do Léo. Então, aí vão surgindo as conexões, vão surgindo. E outros famosos mais, que eu tive um super prazer de conhecer, de estar ao vivo, de estar perto. Vanessa Camargo, Mônica Salgado. E aí você tem a oportunidade de estar conversando, de falar do seu negócio, de falar de você. Fazendo conexões. Conexões, independente do negócio, falar de você. Isso. Conhecer pessoas, porque eles são pessoas como a gente. Sim, exato. Normal, né? E sempre tem essa troca, né? Você Sim. pode, através de uma conversa, você tem alguma informação. Sim, privilegiada, claro. Não tinha pensado sobre isso, Não tinha de pensado, repente? por que você não faz isso ou faz aquilo? Eu sempre troco ideia com os meus parceiros. A Andréa sempre, a gente troca direto, conversa. Então, assim, sugestões são sempre muito bem-vindas, tanto de quem é famoso ou não, Uhum. se é celebridade ou não é. Lógico, encanta os olhos, porque a gente vê eles na TV e depois vê eles ao vivo, sim, mas a gente também tem que saber que são pessoas e que estão ali naquele ambiente para se divertir. Exatamente. Você não vai ficar tietando a pessoa, né? Então, você tá ali no mesmo ambiente que ela, você aproveita aquele momento, que é muito bom, e é o que você falou, oportunidades que passam. Que passam. E que foi muito prazeroso, por exemplo, estar perto da Andréa, ela tem uma luz maravilhosa, ela é fantástica, eu falo muito com ela no WhatsApp, mas estar perto dela é diferente. E foi muito bom. E é isso, a gente tem que aproveitar esses momentos que a vida proporciona. E é isso que o que você está colocando, eu acho que é tão interessante, porque reverbera aqui, agora, na nossa conversa, porque o Diálogos com Dani é sobre isso, sobre conexões. Sim. É sobre conexão. Sim. Então, todas as pessoas que estiveram aqui, estarão aqui, e você que está aqui agora... Sim, com certeza. É conexão. Total, Dani. É isso mesmo. Não é? Então, na vida, a gente faz conexões. Sim. E em algumas das minhas conexões do passado, por exemplo, a Samara Checon também, que eu encontrei no evento no Iguatemi recentemente, ela foi minha colega de escola, de criança, ela sentava do meu lado. Então, hoje ela é uma super influenciadora, uma das maiores. E aí, tive com ela semana passada, foi emocionante a gente se reencontrar no evento no Shopping Iguatemi, que ela foi convidada para um talk. E aí, tive com ela. E também fui convidada no final do ano, eu estive na Band, por conta de uma conexão também do passado. E aí, as pessoas, muitas vezes, eu acho que o erro do empresário é achar que ninguém tá te vendo. E as pessoas, elas se encantam muito com a curtida na foto e com o like. O like não vende, Dani. Não. O like não traz cliente. Não é o like que vende. Não. É muito mais profundo do que isso. Exatamente. Então, são conexões e eu acho que a gente tem que tratar bem as pessoas sempre. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Exatamente. E essas pessoas que hoje me trazem conexões e tudo, são pessoas que eu conheci de criança. Isso. Né? Isso. Então, muitas pessoas... E aí, a gente fala, poxa, que bom que eu tenho uma boa base, uma boa raiz. E os meus pais me deixaram e me deixam esse maior legado. Que é ser dessa forma. Porque isso é a base para tudo. Exato. É você ser honesto, né? É você honrar o que você fala. E aí, nessas conexões, por exemplo, eu tive esse convite da Band. Ela falou, nossa, eu te admiro há muito tempo. Eu te conheço há tanto tempo. Eu não falava com essa pessoa há muito tempo. Eu nem sabia que ela me enxergava. E ela falou, eu quero te convidar para estar no palco da Band ao vivo. E aí eu fui. E levei os álbuns e falei sobre o autismo, que também é um projeto lindo que a gente tem,
que merece destaque. Fale sobre ele então, Cá, por favor. Então, eu tenho um projeto, porque eu tenho uma das minhas super clientes, que é super fiel, super fã, a Jaque. A gente sempre fez os álbuns da família, da gravidez, depois da Júlia, depois que ela nasceu. E aí ela foi diagnosticada com autismo, agora, recente. Tá. E a mãe quis contar a história dela. Tá. Né? Assim, é arrepiante. E a mãe deixa um relato e uma carta para a filha, aberta na primeira lâmina do álbum. Então, todo o livro, a gente fez ele personalizado com aquelas cores do autismo, no azul, amarelo e vermelho, né? E na capa, podia até ter trazido, mas não me lembrei para te mostrar. E aí eu entreguei para a mãe e até fiz uma réplica, porque daí a Band me chamou para a gente falar sobre isso. Tá. E o quão importante é falar abertamente. Não é fácil, que nem, né? Não dá pra gente... Ela falou, não é fácil para a família para aceitar o diagnóstico. Não dá para romantizar. Sim, sim. Mas a gente pode fazer ser mais leve. Porque a vida já é pesada em muitos sentidos, em perdas e diagnósticos. Coisas que todos nós estamos sujeitos. Então, foi um projeto lindo. E aí, eu mostrei ao vivo, e mostrei outros álbuns. As meninas também ficaram encantadas. Então, tudo é conexão. Tudo é conexão. É isso. E a gente pode contar a história que nós quisermos, não é isso? Exatamente. Seja ela qual for. Eu conto histórias, desde histórias felizes como tristes. Já contei histórias de mães que tiveram bebê, nasceu e faleceu, infelizmente. E quiseram contar. Eu faço esses álbuns, Dani, chorando. Quando a minha equipe, eu até falei isso na Band, é verdade. Quando chega um álbum triste, a pessoa já me deixa até na minha sala, no meu canto, porque eu levo um tempo para digerir, porque a gente é mãe. Então, dói na alma, né? Sim. E aí você vê aquela mãe pondo as fotos da gestação, a evolução, e enfim, não teve um bom fim, infelizmente. E aí a gente também convive, né? Tem pais me ligando, teve um pai outro dia que me ligou, do Rio de Janeiro, perdi meu filho, queria contar a história dele, mas você me ajuda a resgatar essas fotos, porque eu não tenho coragem nem de olhar. Então, a gente vende a emoção, a gente trabalha com ela. Sim. A gente entrega a emoção. A emoção, a memória, a foto impressa, é tudo isso que ela carrega, né? A fotografia tem esse poder de congelar o momento e de fazer a gente... E a tornar, a minha função, a minha missão é fazer você retornar esse momento mais amável. Porque o que ficou para esse pai? Exato. As lembranças que ele tem. Sim, do coração e as impressas. Exatamente. É isso. E se ele não puser isso num compilado, num álbum, um dia uma foto ou outra pode sumir. Pode se perder. Então, a gente acha muito... Ainda ontem, meu pai falou, acho que eu vou pegar essas fotos dessa caixa, voltando à história do meu pai, e vou levar no clube, vou levar ali, Falei, pai, calma. Primeiro, você vai ver quantas fotos você tem, você vai numerar, você leva 10 fotos, numerar atrás, porque assim, cada um pega uma foto, daqui a pouco você não acha mais. Você não tem mais, é verdade. Então, isso é um arquivo que se tivesse num livro, e aí agora surgiu essa ideia, contar essa história deles do passado no clube, que foi tão feliz com pessoas que já não estão mais aqui. Exatamente. Né? Tá, olha só, conversa boa. Boa, a hora voa. Voa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, ou quem vai nos ouvir, quem vai nos ver, porque essa conversa fica gravada também. O que você queria deixar como mensagem final para todo mundo que está assistindo, sobre a vida, sobre o que você quiser? O que você deixaria sobre a Tornari, sobre a Carila? O que você queria falar? Eu vou fazer um misto, então, Dani. Tá bom. Acredite nos seus sonhos, principalmente na sua intuição. Eu acho que a intuição da gente, nossa, ela é muito aguçada. É a a minha bússola. É a bússola. A gente tem que ter hora, parar e se escutar. Exato. Eu que sou muito dinâmica. Então, acredite nos seus sonhos, no seu potencial. Você é capaz. Deus em primeiro lugar. Sua família, sua base, respeite seus pais e siga os ensinamentos deles, que eu acho que não tem erro. Faça tudo com amor, que o amor, ele reverbera. Eu acho que é isso, Dani. Acho que é isso. Bom, então, na verdade, isso é um mantra para quem está nos ouvindo, nos vendo, é um mantra isso. É um mantra, né? É um mantra. Isso define muito a Carila, já conheço há muitos anos, e tudo que ela disse aqui realmente ela... de forma literal, sem tirar nem pôr. Sim.
Cara, desejo muito sucesso a você, a Torlaren. Obrigada, Dani. Queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela parceria, pela confiança. Eu que agradeço. Que prazer enorme estar aqui com você. E fazer um brinde, Claro, né? com certeza. De saúde, desejando saúde a todos. Sucesso. Um beijo para vocês que Um nos viu e nos beijo. assistiu até agora. Muito obrigada, Dani. Obrigada a Obrigada, todos. querida, obrigada.